Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos continuar esse quadro aqui agora? Carlão, vamos lá. Vamos botar pra cá? Vamos continuar preenchendo esse quadrinho aí. Agora vamos falar... na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a divisão do Godinho, porque ele fala resilição, resolução, e aí depois ele fala de formas atípicas. E aqui dentro a gente vai ter a rescisão, tá? Caneta preta. Aqui. Tem uma aqui. Então, tem... Debaixo ali. Pra cá. Então, 3 aqui, 4. Extinção atípica. Beleza? E aí, primeiro que a gente vai colocar aqui é o factum principis. Ou fato do príncipe. Factum principis ou fato do príncipe. Bom, aí para falar de fato do príncipe, eu tinha um material de aula, tá aqui. Pega o seu material aí, vai lá na página 3, artigo 486 aí. Vamos lá. 486 CLT. Fala assim, ó. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade, sublinha, ato de autoridade, municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilita... Cara, desculpa, cara, porque eu tenho um negócio muito importante para te perguntar. Sabe quando eu fico com as coisas na cabeça e aí minha mente fica fervendo, aí de vez em quando vem e eu esqueço. Se eu não falar agora, daqui a 5 minutos eu esqueço. Eu queria falar isso com a galera do online também. Lá vou eu, é porque eu tenho medo de falar essas coisas, mas eu vou falar. Não, é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa. Eu tomo outro esporro, né, Claudinha? Não, agora não é esporro, não. O esporro da manhã já foi. Não, eu não guardo mágoa, não. Eu dei esporro e vou te dar um sorriso, vou te dar um beijo daqui a pouco. Vida que segue, tá? Sem mimimi. Não tem problema não, deixa cair. Olha só. O que acaba acontecendo em termos práticos quando a galera vem estudar comigo? Não isso aqui, né, que é muito tranquilo. Aqui na turma do TRT Santa Catarina eu tenho puxado um pouco o freio de mão, até porque a banca é só FCC. Então não existem alguns aprofundamentos que o SESP traz, então beleza, tá? Mas como tem muitos aqui que são alunos do GE, e tem gente em casa que é aluno do GE, e eu vejo, porque as pessoas me mandam prints dessas coisas, as pessoas falam, eu já vi várias mensagens assim. Fulano fala assim, bota lá uma postagem. Quero começar a estudar para o TRT. Onde que eu vou estudar? Aí falam assim, ó, para começar você vai no curso tal. Vem o caso. Depois você vai para o GE do Sobral. Sempre assim. Sempre assim. Para começar vai no curso tal, depois vai lá no GE do Sobral. Ninguém me coloca na frente. Né? Fala assim, primeiro você aprende lá. Isso tem uma certa verdade? Não, isso tem toda a verdade. Não vou mentir. Eu não chego na aula do GE, para quem começou aqui, trazendo conceitos elementares, né? Eu avanço, né, na matéria. Mas, se eu num passe de mágica conseguir criar uma coisa na minha vida chamada tempo, não sei se seria interessante para você, que é meu aluno presencial aqui, que está comigo direto, mas eu queria lançar uns projetos do zero. Direito administrativo do zero, direito constitucional do zero, direito do trabalho do zero e direito processual do trabalho do zero. Eu fiz isso em 2014 lá no Rio, deu super certo. Os alunos até falavam, porque de manhã era essa aula e à tarde era o GE. Falaram assim, Sobral, tá trocando o professor. Verdade, eu era um de manhã e outro à tarde. De manhã era aquela preocupação de explicar cada conceito sem nenhuma preocupação com o tempo, tópico por tópico, avançando na matéria, devagarinho. Entendeu? Isso, foi esse módulo aí. Que foi bem produtivo. Foram mais de 60 horas de cada disciplina. Mais 60 horas para administrativo, mais de 60 para constitucional. Para falar tudo bem devagarinho, entendeu? Agora, tem um nível de aprofundamento dessa aula? Tem. Mas pode ser que o cara, não estou falando que isso é para todo mundo.
Porque, por exemplo, você estuda comigo as 4 matérias. Mas pode ser que uma delas seja problemática para você. Uma delas seja problemática. Aí, de repente, essa que é problemática, você pegaria esse do zero. Entendeu? Eu não acho que você precise de todas. De trabalho é difícil precisar ser do zero. É mais realmente para quem está começando a estudar. Mas normalmente constitucional e principalmente administrativo, tem muito conceito que passa batido. Vocês acham que seria legal? Bem legal. Muito. Administrativo, então. Eu mandei um e-mail perguntando o conceito. Foi. Apresentando conceito. Vou pensar. Vou tentar criar um passe de mágica. Aí, olha só, tem um outro fator, tá? Então deixa eu terminar de negociar aqui. Não, porque... Nossa, agora caiu de verdade. Deixa cair, não é não. E se fosse em estúdio? Porque olha só, uma turma presencial é uma estrutura. O estúdio, eu meto a câmera lá, começa a falar em ponto final. Fica mais chato por um lado, né? Porque, enfim, a aula... Ou não, cara, ou não, pode ser que não. Tipo um periscope, é um padrão periscope, exatamente. É câmera na cara e vambora. O conceito, parará, quadrinho ali e montando os conceitos. Por exemplo, se é só tu, assim, vai mandar pergunta depois. Vai mandar pergunta depois, como o pessoal do online manda. Normal, área do aluno. Entendeu? Área do aluno. Uma outra vantagem, se for... Porque eu vou te falar, eu não gosto de dar aula pra câmera. Não gosto, eu gosto de dar aula pra turma. Mas olha só, Claudinha, quando você escolhe um caminho, muda todo um operacional por trás para fazer o negócio acontecer. Se você falar assim, em termos práticos, muito mais fácil dar aula só para câmera do que montar uma turma presencial. Fácil, em termos operacionais, entendeu? A outra vantagem de ser só a câmera é preço. Muito mais barato. Você bota a câmera, né? Você não tem o custo de montar a sala de aula contratando um profissional para fazer o negócio acontecer. Entendeu? Oi? Não tem, exatamente, não tem deslocamento, não tem nada. Eu poderia botar na varanda da minha casa lá, botar um chroma key, botar a câmera e começar a gravar. Entendeu? E fazer com quantas horas? Não sei. Não sei. O conteúdo programático é esse aqui, ó. Eu vou dar tudo. Quanto tempo eu achar que tiver que demorar. E vai ficar lá, gravando, entendeu? Ei. Bacana. Tô sentindo muita firmeza não, cara. Josi, tem alguma... fala. Então, aí vamos lá. Aí eu escuto muito isso. Eu não gosto de aula gravada e eu também não gosto. Eu também sobre aula não gosto, entendeu? Se eu já gravei aula? Então, vou te contar na época que eu gravava aula. Quando eu tomei a decisão de parar de gravar aula com câmera, foi uma vez que o menino da transmissão dormiu. Menininho, novinho, 20 anos lá, me filmando, babou. Dentro do estúdio. Porque, cara, o estúdio pequenininho, um ar-condicionado gelado, frio absoluto lá, silêncio. E eu lá, blá, blá, blá. Pô, é chato, cara. Eu inclusive, assim, teria que me superar psicologicamente falando sério. Pra eu falar assim, não, eu tenho que ser dinâmico, porque tem um monte de gente me assistindo. Entendeu? Eu teria que fazer esse trabalho em mim, pra fazer o negócio dar certo. Naquele dia eu falei, não, cara, eu não sirvo pra dar aula pra essa porcaria, eu preciso de gente. Entendeu? Mas, pensando em termos práticos, para fazer isso acontecer operacionalmente, só meter uma câmera, botar um estúdio e filmar e o Emiliano subir esse negócio aí é muito mais fácil, entendeu? Das 4 matérias, qual seria? Só para de repente eu escolher uma. Administrativo. Só para eu ter ideia, administrativo. Constitucional. Processo do trabalho. Não, trabalho não vou nem perguntar. É mais administrativo e constitucional mesmo. Mais administrativo. Oi? Não posso fazer isso agora. Agora, Ju, não posso. Fala pra mim, Josi. Não, isso vai rolar. Olha só, verdade. Eu tenho que falar... Pois é, eu acabei abrindo a aula porque eu tenho que dar esses avisos pra vocês. Vamos lá. O que eu tenho que conversar com vocês aqui de Porto Alegre? Eu fui pra BH agora da moda do 1112. Vou fazer aqui também. Tá? Mas querem que faça agora ou quando sair o edital? Começou a briga. Oi? Tem que ser agora? Porque, na verdade, tem que uma coisa seguinte, quando sair edital, o que a gente vai fazer com a matéria do direto valor? Pensem em fazer aqueles... Não sei. O problema é de cada vez.
Antecipação. Não pense em fazer antecipação. Tá certo essa questão da agora, e quando abrir o edital, aí a gente... É? Então vou conversar com a Emiliano. Tá, a 866 é outra história. Deixa eu explicar como é que é, tá? A 866, teve gente que estudou comigo ano passado, só que esse ano vai ser um pouquinho diferente. Como é que foi ano passado? Ano passado eu fiz o que ninguém faz. Peguei a lei do artigo 1º até o artigo 87 e li tudo. Todos os artigos. Aí artigo por artigo fui lá comentando, tá certo? Mas só com base na lei. Para isso eu gastei 20 horas, beleza? Só que observando as questões de prova, além do texto frio da lei 866, tem muita coisa que está na doutrina da de Pietro. Por exemplo, a parte de princípios. Você não tira direto da lei, você tira do livro dela. Então o que eu quero fazer esse ano? Além de ler a lei, o livro. Os dois, entendeu? Aí vai demorar mais tempo. Aí por isso que eu tô calculando e vou estrear isso em BH em agosto, em 2 finais de semana. Mas, filho, são 2 finais de semana vendo 866 direto, sábado, domingo, manhã e tarde. Não, você fala, tá bom agora. Mentira, porque na hora tu vai ficar com cara de Walking Dead. Eu sei disso. Não, mas daria 30 horas. Dá 32 horas, 30 horas mais ou menos, 15 horas no final de semana. E fazer isso, eu acho que a gente precisava fazer 4 dias direto aqui, assim. Não tem mais data, todos os feriados são tomados pelo GE, tem que ser final de semana. Se eu falo, tem que ser 2 finais de semana. Tem que ser 2 finais de semana. Não, gente, olha só. Posso falar uma coisa, assim, de coração? Ó, eu vou pedir só você levantar a mão se você realmente tiver interesse e possibilidade. Sabe por quê? Tem um monte de cidade aguardando na fila aí para poder ir. Se você falar que quer, eu vou tirar uma cidade da fila e vou fazer aqui. Entendeu? Então o negócio... Calma aí, deixa eu perguntar. Calma, deixa eu falar. Meu Deus do céu. Deixa eu falar. Olha só, o custo, eu acho que dá pra manter... Eu acho, vou só confirmar com a menina, dá pra manter o mesmo que foi lá em BH agora. R$90 o final de semana inteiro. Entendeu? Se estourar, eu digo, não passa de R$100, é impossível, não passa disso. A gente ficou ali calculando, ali, fazendo a média, não passa de R$100, mas eu vou tentar que seja 90, o final de semana inteiro de aula. E se for 866, é calcular por final de semana, 90 um, 90 outro, o preço é sempre o mesmo, entendeu? Só para eu ter uma ideia aqui, quantos de vocês querem 8.112? Tá. E 8.666? Tá, beleza. Então tá bom. Então, oi? Tá. Ah, e outra coisa, ó, eu vou logo avisando. Eu fui pra Minas agora, me levaram pra um barzinho, tá? Vocês podem tratando de me receber na nossa cidade, beleza? Só que agora é presencial aqui, né? Ih, para de graça, Claudinha. Eu, hein, nunca me convidaram. Tomar quentão, pode ser, beleza? Então, ó, vai ficar no radar, eu vou resolver isso com o Emiliano. A gente vai primeiro marcar 8.112. Pô, foi bem legal agora lá em BH. Eu dei em São Paulo, dei em BH, ficou bem legal esse módulo aí. É que a gente teve umas aulas ótimas com o Geraldo. Com o Geraldo, nós foram Ah, eu acho que seria melhor. Então 8.666. Aí 8.112 vocês tiveram com o Geraldo, né? Tá. Tu e o Geraldo juntos. Tá, beleza. Não, aí dá problema. Aí dá problema. Geraldo é meu espírito obsessor, cara. Eu saio de mim quando ele tá perto de mim. Não posso. Tá, então... Não, mas assim, já sei que você tem interesse. Vou conversar com a Emiliano. Desculpa, galera, dona, interromper a aula pra falar disso. Mas até aguarda mais... Olha só. Ah, deixa eu então anunciar aqui. Já tá fechado Fortaleza, dias 25 e 26 de junho. Acho que é isso, é o último final de semana de junho. Lá vão ser só 100 vagas. 100. A sala era para 90 e a gente ficou para 100. Não cabe mais ninguém. A gente vai anunciar isso aí em breve. Em julho vai ser Recife, em agosto volta para Belo Horizonte e depois Goiânia. Aí no meio do caminho eu vou encaixar vocês aí. Beleza? Aí eu vou ver também, do zero. Eu vou ver se eu faço pelo menos um. Eu tenho vontade de fazer, pelo menos um. Consigo montar a estrutura? Na varanda de casa mesmo ali, fechar um estúdio ali, pum, botar a câmera e fazer esse negócio do zero. Que aí eu tava fazendo uma conta com a Emiliano, dá pra vender bem baratinho se conseguir essa estrutura. Porque o custo é muito baixo, entendeu? É isso, beleza. Eu tenho que continuar essa bagaça aqui. Desculpa interromper a aula pra falar disso. Vamos nessa. Bom, eu tava lendo o Fato do Príncipe, né, gente? E aí me lembrei dessa história de falar. Desculpa. Vamos nessa.
No caso de paralisação, 486, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Sublinha indenização, sublinha governo responsável. E aqui a gente tem uma dúvida. Vou te dar um exemplo prático lá do Rio de Janeiro. A linha 4 do metrô, que é uma linha que está ligando a Zona Sul do Rio de Janeiro à Barra da Tijuca. Finalmente vou ter um metrô para poder ir para o centro. Bom, e aí, nessa da linha 4 do metrô, em alguns lugares ali do Leblon e Ipanema, Zona Sul do Rio, né, famoso todo o Brasil, você teve interrupção de atividades empresariais para dar obra. Acabou, você teve que parar tudo ali, porque estava implodindo tudo, estava rachando edifício e assim por diante. Logo, por consequência, você teve rescisões de contrato de trabalho. E aí aqui está dizendo, por exemplo, no caso, o Estado do Rio de Janeiro fazendo aquela obra, que ele seria responsável pela indenização. Que indenização é essa? Porque vamos pensar aqui, se eu estou rescindindo o contrato do empregado e ele não está dando causa, eu vou ter que pagar todas as verbas, certo? Então eu vou ter que pagar salário, férias, 13º, aviso prévio, FGTS, indenização. Quer dizer então que o Estado do Rio de Janeiro paga todas essas verbas? Não. O que o Estado paga? A indenização do FGTS e o aviso prévio. O que mais? Só. Porque foram essas verbas que ele deu causa. As demais, salário, férias e 13º, já são verbas do contrato de trabalho. Concorda comigo? Então vamos fazer essa divisão aqui agora? Vamos lá? Vamos nessa. Fato do príncipe. Bom, aí eu vou colocar aqui, o Estado paga o aviso prévio e a indenização do FGTS e o empregador paga. Tá feliz ele, né? Salário. O pessoal do online tem uma criança gritando demais aqui. Férias e 13º. Beleza? Vamos falar agora da rescisão. Lembrando, gente, que a rescisão é quando houver nulidade. Rescisão. Rescisão do contrato quando houver nulidade. E aí, os dois exemplos manjados aqui é do trabalhador contratado na administração pública sem concurso público. A gente já falou hoje quais são as verbas devidas, saldo de salário e depósito da FGTS. E o outro exemplo que eu quero comentar aqui é o do trabalhador menor, só que tem uma gracinha aqui da pronúncia de nulidade no direito do trabalho, que a gente vai ver se é igual ou diferente do direito civil e como a gente estuda também no direito administrativo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro caso, trabalhador ADM pública sem concurso. Trabalhador na administração pública sem concurso. Aí você vai falar que é a súmula 363 do TST, que vai mandar pagar salários e FGTS. Lembrando, esse entendimento do TST da súmula 363 já foi chancelado pela STF? Sim, beleza. Segundo caso é o menor com 12 anos de idade. Esse contrato é nulo. Não importa o trabalho. Quer dizer, eu vou botar aqui, porque senão vai parecer que é só menor com 12 anos, né? Menor que 14 anos de idade. Então, 13, 12, assim por diante.
Nesse caso, eu vou pronunciar nulidade. Aí, pra galera de AJJ e Oficial de Justiça aí, lembra aqui, gente, como é que funciona lá no Direito Civil? A diferença entre nulidade e anulabilidade. A nulidade você pronuncia com efeitos ex tunc e a anulabilidade você pronuncia com efeitos ex nunc. Ou seja, a nulidade se pronuncia com efeitos retroativos, reconstituindo o estado anterior, enquanto a anulabilidade dali em diante. Vamos pensar. Se eu vou pronunciar a nulidade do contrato do menor com 12 anos e eu falar que isso produz efeitos ex tunc, eu tenho que reconstituir a situação anterior, logo o menor tem que fazer o que em relação aos salários que ele recebeu? Devolver. E aí, é assim então essa nulidade aqui? Não. A nulidade aqui no contrato de trabalho a gente vai pronunciar com efeitos ex o quê? Nunc. A gente vai mandar pagar tudo até a data da pronúncia da nulidade. Beleza? Então essa nulidade, ela é ex nunc. E aqui paga tudo. Beleza? Então essa nulidade sofre uma diferença em relação àquela existente no direito civil. Bom, vamos lá, C agora. Vamos falar de morte do empregado. Morte do empregado. Com a morte do empregado, os herdeiros vão receber as verbas, ok? Aí começa igual, né, gente? Tem saldo de salário? Tem. Tem férias? Tudo tem. Tem 13º proporcional? Tem. Já falamos hoje. Morte do empregado não tem aviso prévio. Nem tem como ter. A pergunta que fica é: os herdeiros sacam FGTS? Sim. Beleza. Ninguém vai me perguntar se o herdeiro tem direito a seguro-desemprego não, né? Ah, tá. Papai morreu, então vou aproveitar aqui. Pô, só não estava pensando nisso, então guarda o seu pensamento, filho. Fala não. Salários, férias, 13º. Vai ter saque do FGTS. BS, não há aviso prévio. D. Agora a gente vai falar na morte do... Receber isso aqui? Pode. A pergunta dela é, precisa receber em juízo? Não, a empresa pode pagar direto. Só que aí tem um detalhe. Vem cá, tua pergunta é boa pra caramba. Gente, José da Silva morreu. Você é advogado da empresa. Aí aparece a esposa, né, no caso agora a viúva, dizendo que quer receber as verbas rescisórias. Tu vai pagar pra ela? Qual a medida judicial você vai usar? Consignação em pagamento. Você vai entrar com uma consignação em pagamento, falando assim, juiz, eu quero pagar, só não sei para quem. Descobre aí se tem mais alguém, se tem algum herdeiro perdido aí nessa história, e aí você paga em juízo e depois é feita a divisão. Juridicamente é muito mais seguro para você, empresa, fazer isso. Um procedimento especial, ação de consignação em pagamento. Todas as vezes que eu pego uma consignação de pagamento, é esse caso. E rola na praia? Rola direto. O cara morreu, a empresa vai lá, mete a consignatória lá para poder pagar em juízo. Aí na audiência vai resolver quem era herdeiro e quem não era. Num primeiro momento, você verifica que eles estão habilitados aonde?
no INSS, beleza? Os herdeiros habilitados. Mas pode ser que apareça aí um outro filho aí perdido nessa história, beleza? Então, vamos lá. Morte do empregador, pessoa física. Morte do empregador, pessoa física. Vamos lá. Recebe os 3? Salários, férias e 13º? Sim. Saca FGTS? Indenização de 40%? Como é que é? Mas ele não morte do empregador, mas deu fim à empresa? Só que é o empregador pessoa física. Entendeu? Depois eu vou botar, olha só, extinção da empresa é mole. Porque o risco do negócio é do empregado ou do empregador? Empregador, então vai pagar tudo? Vai, extinção da empresa é mole. A questão é no caso da morte do empregador pessoa física. Então, peraí, de novo. Recebe os 3, você falou, salário, férias, terceiro. Saca FGTS, você falou, travou na indenização de 40%. Recebe também? Recebe, Júlio? Recebe? Recebe. Teve esse prévio? Gente, vou morrer semana que vem. Oi? Tá mais indenizado. Teve esse prévio, Júlio? Sim. Concorda, Júlio? Não, acho que é tipo uma rescisão direta. Não, peraí, se você falar que acha que é tipo uma rescisão indireta, na rescisão indireta tem aviso prévio. E não necessariamente você está trabalhando, você tem o aviso prévio indenizado, com a projeção do contrato para o futuro. O que vocês estão pensando? Pô, o cara morreu, como é que eu vou trabalhar? Tá pensando nisso, né? Mas lembra ali da rescisão indireta? Na rescisão indireta, teu empregador te deu 5 tapas na cara. Não, vou ficar aqui trabalhando 30 dias para cumprir o aviso, depois eu vou para a justiça. Você entendeu o contexto agora? Você não vai para a justiça cobrar de qualquer maneira e vai cobrar o período respectivo? Então eu vou repetir a pergunta. Você falou salário, férias, terceiro, aviso... Não, calma, aviso prévio não falou ainda não. Falou do saque da FGTS, falou indenização de 40%, eu quero saber só se falta aviso prévio. Sim. Vai pagar o quê? Tudo. Porque o empregado pode assumir esse risco? Não. Ele tem direito a receber as verbas. Beleza? Vamos nessa. Seguro-desemprego, você tem cadê? Você atendeu os requisitos da legislação, sim. Show. Beleza. É tudo. Não, depois que a gente vai fazer, a gente vai marcar quais hipóteses do quadro, você recebe tudo. Tá? Então vamos lá. Os 3 aqui. Salários. Férias. 13º. Vai ter saque do FGTS. Vai ter indenização de 40% do FGTS. Vai ter seguro-desemprego. Nota aí. Opa! Não botei aqui. Quem me chamou? Peraí, rapidinho, só para um negócio aqui. Por que o fato do príncipe não tem seguro-desemprego? Não, eu não disse que não tem. Mas por que eu não coloquei no quadro, né? Peraí. Esse momento agora. Informação término.
Cadê o fato do príncipe? Ah, não, mas eu faço. Só me serve assim. Posso dar um intervalo com você? Eu não tô achando. A gente abre o godinho aqui e dá uma procurada aqui. Não tô achando agora o fato do príncipe. Mas tem aqui, com certeza. Só não tô achando. Agora não. Intervalo eu vejo. A lógica seria Tô procurando aqui. sabe da FGTS também. Não, mas aqui Tem Tem. indenização, a gente Aqui não tem. impulsa. site da FGTS pelos dependentes registrados no Ministério. Sim. Ó, extinção atípica do contrato público. Também não tem, não tem sido. Não, mas ela falou que também não tem. Ah, olha só, tem uma maldade aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode ser que o empregador pessoa. Vamos pensar aqui no dono de padaria, certo? Constituído como empresário individual. E o padeiro lá trabalha 20 anos com aquele dono da padaria. Aí o dono da padaria morre. Como é empresário, né? Está constituído, não havia separação patrimonial. Só que outra pessoa assume a padaria. Pode escolher, não pode. Mas é nesse sentido que eu tava pensando. E nesse caso, se ele, outra pessoa, assumir a padaria e ele não quiser continuar trabalhando, Quem vai pagar? primeira coisa, recebe tudo? Uma coisa é, mostra o empregador pessoa... Vamos até fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Mostra o empregador pessoa física com fim da atividade. Vai ser um caminho. E com sucessão empresarial. Concorda comigo que são coisas diferentes? Num caso, o empregador morreu, meu amigo, acabou, game over. Aí, você trata isso aqui como uma extinção de empresa. E na extinção da empresa, o risco é do empregado ou do empregador? Do empregador, paga tudo, beleza, mole. Só que se o empregador morrer, por exemplo, o dono da padaria, e alguém assumir a padaria, Seria algum pedido de demissão. Só não paga, só não precisa cumprir a vida. seria, peraí, deixa eu juntar as duas informações aqui, seria como pedido de demissão, então seria um pedido de demissão com salário, férias e 13º. E o empregador não precisaria pagar aviso. Não, empregado não. O empregado não precisa conceder o aviso. Então, o pedido de demissão sem concessão de aviso? Porque no pedido de demissão você tem que dar o aviso para o teu empregador, não tem? Tem que. Aqui seria, olha, eu não quero trabalhar com essa nova pessoa. Eu sou fiel ao antigo. Estou fora, não quero continuar. Então, eu recebo salário, férias, 13º. Não preciso dar o aviso prévio. Saca a FGTS? Eu acho que não, porque eu tô. Tem indenização de 40% da FGTS? Sim, então chega no consenso. Ó. Se é um pedido de demissão. Então, mas será que é igualzinho um pedido de demissão isso aqui? Ah, na situação. Vamos pensar, uma coisa você tá na empresa, né? Fala assim, ó, cansei de trabalhar aqui. Tchau, quero sair. Beleza. Salário, férias e 13º. Então, você tá pedindo para sair. Outra coisa é, eu tô lá trabalhando muito bem na minha padaria e aí o dono da padaria morre. Ai, eu amo tanto ele. Não fico aqui mais sem ele. Concorda que são cenários fáticos diferentes? Sim, a gente tem que achar uma solução jurídica para esse cenário. Vai pagar salário, vai pagar férias, vai pagar 13º. O empregado não precisa conceder aviso prévio. Mas olha o que o Godinho fala. Olha que interessante, ó. Ele fala assim, ó. Pela morte do empregador, pessoa física constituída em empresa individual, é o caso, né? Faculta ao trabalhador dar por terminado o contrato,
ainda que o empreendimento continue pelos sucessores. Então vamos lá. Primeira coisa que o Godinho fala, eu posso terminar o contrato, mesmo que o filho do padeiro assuma a padaria. Aí vamos ver como é que são esses efeitos agora. Sendo a dissolução contratual do interesse do obreiro, trabalhador, ela far-se-á sem o ônus do pedido de demissão, mas também sem as vantagens rescisórias da dispensa injusta ou em rescisão indireta. Ou seja, ele traduz, o trabalhador saca o FGTS, mas sem os 40%, recebendo o 13º proporcional e férias. Então recebe salário, férias, 13º, saca FGTS, mas sem indenização de 40%. E, contudo, não tem de conceder aviso prévio. Trata-se de faculdade que retira os encargos do pedido de demissão, mas sem convolar numa ruptura por iniciativa do empregador. Então, é um meio termo aqui que se criou, né? Então, de novo, vamos pegar o que está no livro e botar exatamente para cá. Vai pagar salário, vai pagar... Essa hipótese cair na prova vai derrubar a galera, hein? Vai pagar salário, vai pagar férias, vai pagar 13º. Vai sacar FGTS? Vai. Mas vai ter os 40%? Não. E o empregado precisa conceder aviso prévio? Não. Fechou agora? Foi? Show. Então, peraí. Deixa eu arrumar o quadro agora aqui. Peraí. Isso aqui, na verdade, é a primeira hipótese. Ih, vai ficar uma favela aqui agora, cara. Tem que fazer uma bagunça aqui. Isso aqui, ó. Né? Isso aqui é para essa hipótese aqui. Certo? Por quê? Porque se eu tenho fim da atividade é igual extinção da empresa. Concorda comigo? Sim. E na extinção da empresa recebe tudo. Beleza. O que mudou no nosso cenário aqui é se tiver sucessão empresarial, por exemplo, pelo herdeiro. O filho do dono da padaria assumiu a padaria. Aí vamos lá. Salários, férias, 13º. Foi. Saque do FGTS. Foi. Aí vamos lá. Indenização 40% do FGTS. Você vai responder aqui, não. Empregado deve conceder o aviso prévio, AP, também o quê? Não. Engraçado, não me recordo de ter caído em prova essa hipótese específica. Me recordo dessa aqui, da primeira. Morte do empregador. Com extinção da atividade. Então o enunciado vai ter que falar em morte do empregador, pessoa física, com sucessão empresarial. Se for no caso da FCC, vai contar a história, né? Vai falar do João da Silva, que é dono da padaria, que morreu. Seu filho José assumiu a padaria. E o Joaquim, padeiro há 20 anos, resolveu extinguir o contrato. Quais são as verbas devidas? O que foi? Ou conta toda a historinha de se pagou tudo certo, é isso aí? Também não. Vamos ver se ele falou aqui. Ó. Exercício dessa prerrogativa não estende as vantagens rescisórias do aviso prévio, dos 40% sobre o GTS, ou demais indenizações. Não fala, nem toca no assunto. Acabou o capítulo. Então, gente, só para frisar um detalhe aqui, esse aqui, ó,
extinção do estabelecimento seria a minha quinta hipótese, tá? É porque eu peguei e botei aqui, ó, morte do empregador pessoa física com fim da atividade, trata da mesma maneira. E ficou essa observação em relação à sucessão empresarial. Aí eu quero que você termine de copiar e vamos revisar esse quadro inteiro. Para depois a gente falar de aviso prévio. Quem me chamou? Ah, deve não sair daqui, peraí. Pode deixar a câmera aí. Posso, gurizada? Vamos lá? Vem cá, chega aí, Carlos. Ó, gente, deixa eu ter uma ideia aqui. Eu acho que o primeiro quadro não vai gerar problema nenhum. Vamos só fazer, vamos ler os tópicos, depois ler as informações, tá? Contrato a termo, extinção normal, antecipada pelo empregador e pelo empregado. Mole. Resilição e resolução. Resilição é sem motivo, resolução é com motivo. Resilição, dispensa sem justa causa, pedido de demissão. Resolução, dispensa por justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca. Aí vamos lá. Formas atípicas de extinção. Fato príncipe, rescisão que é nulidade, morte do empregador pessoa física, e do empregador pessoa física pode ter fim da atividade ou sucessão empresarial. Tendo fim da atividade é igual extinção da empresa, e depois a gente vai falar do caso específico da sucessão empresarial. Eu acho só que a gente pode esquecer na hora desse aqui. Vamos só bater um pouquinho mais nele. Até porque na morte do empregado pessoa física com fim da atividade, você vai lembrar que paga o quê? Tudo. Beleza. Com sucessão empresarial, paga os 3 aqui. Ele saca o FGTS, mas ele não tem, pensa, parcelas rescisórias. Logo, ele não tem o quê? A indenização de 40% e o empregado não precisa conceder aviso prévio. Então vamos pensar assim, gente. Porque na verdade, engraçado, né? Na prática, quando você fala no TRCT, acho que o Dr. Mero Batista que fala sobre isso, o juiz lá de São Paulo, que a expressão verbas rescisórias virou tudo, né? Salário, férias, 13º, mas na verdade, se você parar para analisar, férias, 13º não é uma verba rescisória, é uma verba do contrato de trabalho. Verba rescisória é aquela que nasce com a rescisão. Indenização de 40% nasce com a rescisão. Aviso prévio nasce com a rescisão. Então, tecnicamente, seriam só essas 2 parcelas aqui, entendeu? Então, se você se atenta à questão técnica, você consegue memorizar isso aqui. Ele não recebe as rescisórias, que é a indenização de 40% e mais o aviso prévio. Recebe os 3 e saca o FGTS, porque formalmente ele não pediu demissão. Beleza? Ok? Tá. Vimos as hipóteses. Agora vamos falar de uma a uma. Chega aí, Carlos. Vamos lá. Primeiro vou eu, depois eu te pergunto. Extinção normal, paga os 3 mais FGTS. Extinção antecipada, pelo empregador ou pelo empregado? Começa pagando trio, igualzinho, só que pelo empregador paga metade do que falta, mais 40%. Pelo empregado, paga prejuízo se causar ilimitado a metade que falta. Lembrando que é quando causada pelo empregador, saca FGTS. Resilição versus resolução. Resilição sem motivo, dispensa sem justa causa e pedido de demissão. Dispensa sem justa causa, recebe tudo. Pedido de demissão, só os 3. Salário, férias, 13º. Resolução contratual, dispensa por justa causa. Recebe só saldo de salário e as férias o quê? Vencidas. Rescisão indireta, justa causa pelo empregador. Recebe tudo. Culpa recíproca, salário, cuidado só com as férias. Vencida integral, proporcional e pela metade. 13º metade, aviso prévio metade. Indenização do FGTS cai para 20% e saca o FGTS. Extinção atípica, fato príncipe, rescisão, morte do empregado, empregador, pessoa física, extinção da empresa. Extinção atípica, aí divide. O Estado paga, mesma coisa, mesma lógica lá, ó, aviso prévio, indenização do FGTS, verbas rescisórias, empregador paga os 3, salário, férias, 13º. Rescisão, é hipótese de nulidade. Trabalhador contratado na administração pública sem concurso, já caiu um monte de vezes em prova, salário FGTS, toma cuidado só com a nulidade do menor. Aqui não é uma nulidade com efeitos ex tunc, é uma nulidade com efeitos ex nunc, ou seja, manda pagar tudo até a data da nulidade. Se eu falar que é ex tunc, eu teria que retroagir e mandar devolver o que recebeu. Show! Morte do empregado. Os herdeiros recebem os 3, sacam o FGTS, mas não há aviso prévio.
Morte do empregador pessoa física. Se extinguir a atividade, é igual a extinção da empresa. Logo recebe o quê? Tudo. Mas se houver sucessão empresarial, o empregador não é obrigado a continuar. Nesse caso, é um pedido de demissão sem verbas decisórias. Saldo, salário, férias terceiro, saca o FGTS, mas não recebe nada rescisório. Não recebe 40% de FGTS e o empregado não precisa conceder aviso prévio. Vamos? Vamos nessa. Não, faz o seguinte, Carlos, fica aqui. Aí eu vou trocar. Primeiro eu pergunto o quadro de lá, aí depois eu vou pra lá e pergunto o quadro de cá. Beleza? Você tá bem? Você tá inteiro? Você tá aqui na sala comigo? Porque eu tô me sentindo bem sozinho aqui hoje, sabia? Você não me recebeu daquela maneira de sempre. Eu sei, eu tô de olho em você. Tô começando a me envolver e entender o que tá acontecendo. Beleza? Tá? Mas eu quero minha turma de volta. Tá me entendendo? Sim. Então beleza. Vai tomar uma laçada daqui a pouco. Bora, filho. Extinção do contrato a termo. Normal. Pelo prazo. Salário? Sim. Férias? Sim. 13º? Sim. Saca FGTS? Sim. Indenização de 40%? Não. Indenização de... Alguém falou sim? Não. Ai, eu, hein? Eu vi uma voz aqui falando sim aqui no meu ouvido aqui. Foi do online. Você do online, falou agora. Se a extinção antecipada for pelo motivo do empregador, paga os 3? Sim. Indenização de metade do que falta até o término do contrato, mais a indenização de 40% do FGTS. E saca FGTS? Sim. Se for causado pelo empregador, tem que indenizar eventuais prejuízos. Isso se houver. Tem limite? Sim. O quê? Metade do que receberia em idênticas condições. Beleza, foi. Resilição versus resolução. Resilição com ou sem motivo? Sim. Sem motivo. Resolução com motivo. Resilição quantas hipóteses? Resilição. Resilição quantas? Resolução. Perfeito. Resilição, quais são as duas hipóteses? Dispensa sem justa causa e pedido de demissão. Dispensa sem justa causa, paga o quê? Tudo. E pedido de demissão? Salário, férias, 13º. Culpa recíproca, salário? Sim. Férias? Sim. Primeira pergunta, sim. Já trinquei aqui. As vencidas, integral e proporcional, metade. Aviso prévio? Metade. 13º? Metade. Indenização da FGTS? Metade. Saca a FGTS? Sim. Pô, lindo. Pra cá. Chega em casa. Muito bom. Primeiro quadro passou batido. Vamos né? Tem gente tirando a última cola ali que eu tô vendo, tá? Vou aproveitar e morar mais um pouquinho. Bora. Fato do príncipe. É o estado que causa a interrupção do contrato de trabalho. Extinção do contrato de trabalho. O estado paga tudo? Não. Só paga as verbas rescisórias. Quais são? Aviso prévio e indenização de 40% da FGTS. Logo, o empregador paga salário, férias, 13º. Próximo é rescisão. Rescisão é no caso de nulidade. Exemplo do trabalhador da onde? Da administração pública, contratado sem concurso público. Recebe o quê? Salário e FGTS. Esse entendimento está chancelado pelo STF? Sim. Nulidade, no caso agora de quem, gente? Menor de quantos anos? 14 anos. Pronuncia a nulidade com efeito ex tunc? Não. Ex nunc, ou seja, paga tudo até a data da nulidade? Sim. Perfeito, foi. Agora a morte do empregado. Paga os herdeiros. Salário? Sim. Férias? Sim. 13º? Sim. Saca FGTS? Sim. Tem aviso prévio? Não, né? Obrigado. Morte do empregador pessoa física. Aí eu tenho dois caminhos aqui, né? O primeiro caminho é com fim da atividade e o segundo é com sucessão empresarial. Com fim da atividade equivale à extinção da empresa e nesse caso paga tudo. Mas se houver sucessão empresarial, o empregado é obrigado a continuar? Não. Aí paga o quê? Salário? Sim. Férias? Sim. 13º? Sim. Saca FGTS? Sim. Sim. Recebe indenização de 40%? Não. Precisa considerar aviso prévio? Não. Ou seja, eu afasto as verbas? Tá vendo? Tu é bom pra cacete, velho. Eu te conheço. Eu não tô na turma errada.
Tá recuperando, tá melhorando. É isso aí. Vamos apagar essa bagaça aí. E vamos falar de aviso prévio pra gente encerrar esse assunto. Eu acho que você tava com saudade de mim. Ai, pronto, carente. Não vejo a hora de começar o mimimi. Ai, Sobral, agora você vai pra Minas Gerais. Vai pra Fortaleza. Não quer mais saber de mim, pá. Capaz. Esse vai ser o mimimi daqui. Eu vou falar pra você, é bem capaz. Vamos nessa. Vamos falar de aviso prévio. Cara, aviso prévio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer no esquema de perguntas e respostas. Mãozinha no caderno. Vamos escrever. Vamos lá. Aviso prévio. Primeira, bota de cara. Fale sobre a natureza tríplice do aviso prévio. Fale sobre a natureza tríplice do aviso prévio. Quem sabe? Codinho isso. E já caiu no FCC. Júlia sabe? Não? Quer pedir ajuda dos universitários aí ao seu lado? Também não. Guria, qual é o seu nome mesmo de azul? É. Você sabe, Thaís? Então fala pra mim. Eu vi vocês comentando uma com a outra. Então acho que vocês sabem. Qual era a natureza tríplice do aviso prévio? Opa, tempo. Me presta aqui. Agora, porque tempo é um dos requisitos. Agora que eu entendi. Quando ela falou tempo, é porque a natureza tríplice é comunicação, tempo e pagamento. Vou explicar. Mas na verdade ela fez assim, tempo, botou uma puleta. Aí eu pensei que ela tava falando de tempo, que ela sabia, né? Aí, consequentemente, ela acertou muito sem querer. Tempo! Foi isso que quis dizer, né? Tá certo. Que loucura! Comunicação, tempo e pagamento. Bota aí. E vamos explicar esse negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, quando ela falou tempo, eu falei, ela sabe. Sim, não, tava brincando lá com a ampulheta do celular. Bom, por que comunicação? Porque o aviso prévio, ele se dá por um ato unilateral ou bilateral? Bi? Então quer dizer que a Claudinha trabalha pra mim, ganha 10 mil reais por mês e eu dou aviso prévio a ela e ela tem que concordar? Se você falar que ela tem que concordar, é bilateral. Se eu tô só comunicando, eu falei, Claudinha, tchau. Isso é bilateral ou unilateral, gente? Unilateral. Então, por que é unilateral? Comunicação de uma parte à outra. Então, comunicação. Ato unilateral de comunicação do fim do contrato de uma parte à outra. Tempo. Quando você dá o aviso prévio, gente, você converte o contrato de prazo indeterminado em contrato a prazo o quê? Determinado. Então, conversão do contrato em prazo determinado. Agora tem dia para acabar.
Pagamento. Tem que pagar mesmo no caso de aviso prévio indenizado? Ou seja, paga trabalhado ou paga indenizado, sim ou não? Sim. Então, pagamento de uma parte à outra. E tem que pagar também... Olha pra mim. Ninguém olhou pra mim. Se o empregado... Vou pegar a tua dúvida. Aqui, vamos botar um exemplozinho aqui. Vem cá. Claudinha ganha 10 mil reais. Caralho, só pensa nesse número, Claudinha. Tu vai me levar no... Não, vocês vão levar no Na Brasa, não. Fui num lugar, cara, muito mais legal que o Na Brasa. Quando o Gaúcho Louco aparecer, eu vou perguntar pra vocês e pode me levar lá. Uma churrascaria tradicional aqui de Porto Alegre. Não, é um lugar, assim, não é chique. Galpão crioulo. Não, eu vou te explicar o que acontece lá. Não. Mariana foi comigo da última vez. Velho, o cara trouxe uma carne. Não, então eu vou explicar o que acontece lá sem dizer esse lugar. Que eu fiquei impressionado. Cara, era um bifão assim, gigante, né? Gordão. O cara cortou com a colher. De tão macia que era a carne. Assustador. O cara botou a colher assim e fez assim, ó. A carne cortou, vai assim, ó. Carne de boi, velho. Um negócio maravilhoso, velho. Saladas pra escolher. A gente chegou lá, tava abrindo, só tinha gente. Um lugar simples, assim, uma churrascaria simples. Tu olha assim, não dá nada demais. Fazer uma churrascaria normal. Ah, não sei, guria. Aí tu quer demais pra mim, né? Eu não tô tão ambientado assim. Eu vou descobrir o nome, cara, eu quero esse lugar lá, velho. Eu vou nesse feriado agora lá, eu falei pro Emiliano, me leva lá, cara, que eu vou ser um gordinho feliz, entendeu? Cara, surreal, cara, eu não sei o nome. Gabi, manda um zap pro Emiliano aí, pergunta pra ele qual é essa churrascaria que cortou a carne com a colher. Ele vai saber do que eu tô falando. Ah, Claudinha, com a colher, o cara fez assim, ó. A carne foi fazendo assim, ó. Falei, que isso, velho? Nossa, maravilhoso. Claudinha, você ganha 10... Por que eu tô falando que você ganha 10 mil reais mesmo, Claudinha? Ah, lembrei. A churrascaria, exatamente. Claudinha ganha 10 mil e Claudinha pediu demissão. Só que a Claudinha pediu demissão porque ela está muito feroz. Muito do mal, né? Feroz. E tão feroz que ela está, ela sequer quer cumprir o aviso prévio. Sobral, não quer molhar a tua cara. Nesse caso, significa que eu vou deixar de pagar a Claudinha, porque ela não vai trabalhar nesse caso, né? Que eu vou deixar de pagar a Claudinha 10 mil ou que eu vou descontar das verbas rescisórias 10 mil? Porque aí vamos pensar em termos práticos aqui. Ela tem que receber o mês anterior aqui, né? Aí, sei lá, tem que receber os 10 mil de salário, aí tem mais uma gratificação lá, um adicional, um blá blá blá. Vamos botar que ela tem uma hora extra, né? Uma coisa. Ela tem mais 2 mil para receber. Então significa que quando eu calcular a verba rescisória da Claudinha, porque você pode pensar assim, não, paga os 12 e deixa de pagar 10. Ou na verdade não, paga 2 mil. É para descontar mesmo. Quando o empregado não trabalha no aviso prévio, ele não quer cumprir, esse descontar é deixar de pagar ou subtrair do que tem pendente para pagar? Entendeu a pergunta agora? Então, em termos numéricos, a Claudinha vai receber 12 mil ou 2 mil? 12 ou 2? Vocês estão assim, ó. Eu não estou entendendo o que você está falando, pô. Peraí, vou mudar o número. Não, peraí, para de me enrolar. 12 ou 2? Tá dando os 2, cara. Não sei. Claudinha recebe 2 mil. Desconta. Não, eu vou te falar o meu caso. Quando eu fui pro TRT, eu era empregado público lá no Rio. Só que eu, mão de vaca, né? Quando eu pedi, eu tive que trabalhar o aviso. Porque senão eu tinha que pagar todo o meu salário daquele mês. Eu falei, não, pô, já tô chegando duro no TRT, cara. Eu vou ter que pagar um salário, ter que ir lá em Campinas tomar posse? Não. Se eu tivesse saído na mesma data, eu tinha que pagar o meu salário. Porque, gente, qual é a lógica do Instituto de você ter que pagar? Você quer inventar o evento surpresa, né? Que um belo dia, pum, alguém desapareceu. Então, se você, pum, desaparecer, o teu empregador tem que contratar alguém para colocar no teu lugar, não tem? Então, ele vai pegar aquele salário e vai pagar outra pessoa. Essa é a lógica do desconto, entendeu? Então, se a Claudinha sair, ela não vai receber os 12 mil felizes da vida e tchau, não. Ela já deixou de trabalhar, recebe 12. Não, eu vou descontar dela os 10 mil reais. Entendeu como é que funciona então? Beleza? Tá, eu terminei a natureza tríplice do aviso prévio. Comunicação, tempo e pagamento. Então, vamos lá. Comunicação, ato unilateral de um em relação ao outro.
A gente pode até colocar uma coisinha em relação a ato no lateral de um em relação ao outro, que é um direito de natureza o quê? Ele é um direito potestativo. Assim, ó. Direito potestativo. E o que é um direito potestativo? É aquele que gera um estado de sujeição da parte contrária. Não cabe oposição. Quando o empregado quer pedir demissão, ele pede, ponto final. Quando o empregador quer dispensar, ele dispensa, ponto final. Não cabe oposição da parte contrária. É o direito potestativo. Tempo na projeção de efeitos do contrato de trabalho. Tá rindo, né, do tempo, né, Ampulheta? Brincadeira. Tempo na projeção de efeitos do contrato de trabalho, certo? Transformando em prazo determinado. E pagamento, mesmo na ausência de trabalho. Seja esse pagamento pelo empregado ou pelo empregador, tá? Ou seja, tanto o empregado como o empregador podem ter que pagar o aviso. O empregador paga no aviso prévio indenizado e o empregado paga na recusa ao aviso prévio trabalhado. Anota. O empregador paga no aviso prévio indenizado e o empregado paga na recusa ao aviso prévio trabalhado. Próxima. Vamos lá? Fale sobre a proporcionalidade do aviso prévio. Aqui vai dar uma polêmicazinha. Posso perguntar essa, Júlia? Não, mas essa eu não vou te perguntar, lógico que não. Fale sobre a proporcionalidade do aviso prévio. Aí você vai falar que é de no mínimo 30, máximo 90, somados 3 dias a cada ano de serviço completo. Tá, assim é o que tá na lei, mas vamos piorar essa história. Não, já anotou? Não. Nem precisa? Que isso, hein? Tá cheio de marra, hein? Tá pensando no bife? Claudia é demais, Claudia, você não tá entendendo, cara. Gabi não descobriu não, Gabi? Ah, tá. Deve estar dormindo, gordinho. Vamos nessa. Então, 30, máximo 90, 3 dias a cada ano. Empregado com 1 ano lacrado de empresa. 1 ano. 30 ou 33? 33. Mascaria Santo Antônio. É tradicional, não é? Ficou de louco. Claudinha, é essa. Ó. Não é legal lá? Mas é um lugar simples, assim, não é um lugar nada demais, né? Tu olha assim, tu não dá nada demais, mas a carne é coisa de maluco. Eu vou lá amanhã. Então, filho, ó, pra não ter dúvida. Ah, mas eu li no livro do fulano que era só quando completar 1 ano e 1 dia. Não. Você vai seguir o entendimento do Maurício Godinho Delgado e o entendimento do Ministério do Trabalho. Então bota aí, 1 ano completo, 33. Não vai esperar 1 ano e 1 dia, não. Próxima. A proporcionalidade alcança o aviso prévio. A proporcionalidade alcança o aviso prévio concedido tanto pelo empregado como pelo empregador? A proporcionalidade alcança o aviso prévio concedido tanto pelo empregado como pelo empregador? Você vai dizer que sim ou que não? Você vai dizer que não. Só alcança quem? Só o aviso prévio concedido pelo empregador. Aí o empregado tem direito de 30 a 90. Se o empregado pedir para sair, 30, traduzindo, né? Então o empregador dispensou, 30 a 90, bota assim, linguagem simples. Empregado pediu demissão, 30.
Ponto. Empregador dispensou, 30,90. Empregado pediu demissão, 30. Não importa o prazo. Próxima pergunta. É possível adquirir estabilidade no curso do aviso prévio? É possível adquirir estabilidade no curso do aviso prévio? A gente vai dar um intervalo, mas eu vou pedir o seguinte, principalmente para a galera do online tiver acesso aí, mas se você tiver também. Eu quero que você pense nessa pergunta à luz da redação da súmula 371 do TST. Eu quero que você me responda, depois do intervalo, essa pergunta. À luz, vai ter que me explicar da redação da súmula 371. Vou dar mais uma dica. Pode ver a súmula 371 e a súmula 369, inciso 5. Até daqui a pouco. Súmula 371 e 369, inciso 5. Peraí, só dar um recado pro pessoal do online. Eu recebi informação que vai rolar uns sorteios aí, tá? 369, inciso 5. Acho que depois do intervalo vai ter essa informação. É isso. 15 minutos. Tempo!